Olá, bem-vindo. Estamos aqui para a terceira chamada global, como delegadas digitais, para preparar para o Fórum sobre Desenvolvimento Sustentável. Estamos muito felizes. Qualquer pessoa que esteja aqui pela primeira vez, bem-vindo a você. Eu sou Tereza Blumenstein. E eu sou a coordenadora para isso, e eu estou aqui como uma amiga e guia para navegar e preparar por esse fórum que vai acontecer em julho, mas com tantas conferências, tem muito trabalho para ser feito antes da conferência. Então, nós temos aprendido e juntas para nos orientar com os materiais, com o fórum, como é organizado, os diferentes grupos para a gente poder se conectar, uma forma de ser parte do processo. Então, faz tempo que a gente não está junto no mesmo chamado, e aqueles que estão conosco ou que viram a gravação, viram que temos tarefas, foram tarefas que nós deixamos. Uma dessas tarefas é que cada uma foi convidada para seguir ou participar virtualmente no fórum regional, em cada uma das nossas regiões globais. Cada uma teve um fórum antes do global, que vai acontecer em julho. E se você não pôde seguir, eu também mandei uma lista da gravação da maior parte desses eventos. Eu espero que a maioria teve oportunidade para ouvir pelo menos uma reunião. Então, durante o nosso tempo hoje, nós vamos ter uma oportunidade para compartilhar ideias, observações, depois daquilo que a gente fez. E nós também vamos ter tempo hoje de compartilhar umas com as outras as experiências de outra tarefa, que foi de tentar comunicar com uma rede no seu país que está fazendo algum tipo de monitoramento desse tipo, para ver o quão ativos eles estão, se eles estão planejando criar algum relatório ou enviar algum relatório durante o fórum desse ano em julho. E depois, no final, depois da gente compartilhar as atualizações e os desafios e as perguntas a respeito dessas conexões, nós vamos começar a olhar para o futuro e vamos pensar como que nós vamos estar proporcionando o nosso input em resposta aos relatórios do governo, que cada um vai estar submetendo no seu progresso em direção a um progresso sustentável. Esse input vai ser o que a gente chama de J-Core SDG Lab. Eu vou falar sobre o formato disso. Agora, nós vamos ter bastante tempo para pensar como que a gente pode querer
contribuir para isso. Agora, eu vou convidar todos a essa oração para a gente compartilhar. Então, essa é a nossa oração. Deus amado, nós somos os seus amados, mesmo inacabados. Você ama o que nós somos e aquilo que nós vamos ser. Nos ajude a conseguir para nós a sua liderança generosa nas nossas vidas. Nos ajude a saber que você sempre está esperando mais de nós e para nós, para as nossas nações, de nossas nações, para o nosso planeta e de nosso planeta. Dê-nos a força e a paz no coração para sermos preenchidos com o seu poder. Dê-nos a coragem para usar esse poder para estabelecer a justiça. Dê-nos fé na ressurreição para que sejamos pacientes e persistentes na nossa jornada em direção ao seu reino. Amém. Maravilhoso. Eu adiciono esse slide e vocês vão ver, quem sabe ler em inglês, está escrito Vozes das Delegadas. Diferente dos nossos primeiros chamados, esse vai ser uma oportunidade para vocês falarem mais. Então, hoje, o foco é nas vozes de vocês e na sua experiência no processo de preparação para esse fórum e também liderar o fórum regional. Como eu mencionei, nós vamos ouvir a sua experiência no fórum regional, a experiência de tentar contactar uma rede local onde você vive, e também você pode compartilhar a sua experiência tentando entrar no VNR, que isso vai responder ao progresso do seu governo no STG. Algumas das perguntas que você pode usar para guiar as suas reflexões. Em primeiro lugar, quais são as reflexões? Se você teve sucesso conectando com a sociedade civil do seu país, se você teve sucesso entrando na equipe de revisão voluntária do seu país, se você teve sucesso. Nós vamos começar refletindo no Fórum Regional de Desenvolvimento Sustentável. E formas que eu acho que ajudam a pensar qualquer reunião que eu participo, geralmente seguem as mesmas diretrizes de tudo que eu estou ouvindo, que eu falei. Qual informação está alinhada com a minha experiência? Onde que há conflitos entre o que foi dito e a minha experiência? E depois, por fim, quais ideias estavam faltando ou estão ausentes da conversa? Quais são os insights adicionais
as recomendações que eu gostaria de ter ouvido e eu teria adicionado à conversa se eu tivesse tido a oportunidade. Então, para aqueles que tiveram a oportunidade para visualizar ou seguir pelo menos uma reunião do Fórum Regional, eu vou convidar você a tirar alguns minutinhos para organizar os seus pensamentos. Nós vamos ficar 2 minutos em silêncio com essas perguntas, e depois disso eu vou convidar qualquer pessoa de qualquer região que gostaria de começar a compartilhar. Então, agora 2 minutos de silêncio. Mas temos uma pergunta aqui do Paulo primeiro, antes de qualquer coisa. Obrigada, Tereza, por essa oportunidade. Eu participei de um fórum e isso focou em pobreza. Agora ele fala dos assuntos do fórum que ele participou e também em jovens e também muitas discussões locais, sistemas estatísticos, dados. Eu foquei no STG, na parte de pobreza, mas o consenso principal dessa discussão, ou do fórum, foi sobre finanças, sobre as dificuldades, sobre os jovens. E o resultado desse fórum são documentos, declarações, e quanto aos SGs e a revisão, a conclusão é que precisamos acelerar, mas eu quero falar principalmente sobre o 13, que fala que é o reverso no progresso. O 13 tem uma reversão no progresso. Eu presto atenção no SG1, na questão de pobreza, no contexto, os fatores que afetam a pobreza, por exemplo, mudança climática, crise, Covid, Ebola, e eu acho que ele não entendeu que era para fazer um intervalo. Bom, foram propostas ideias para trabalhar com a pobreza, com a ênfase em forma de assistência globais para países africanos, assistência para países trabalhando com seus orçamentos. Então, a redução da pobreza, isso tem que ser no topo das agendas, com os recursos alocados
e também ênfase na governança doméstica e empoderando os jovens para a redução dessa pobreza e prestar atenção em grupos especiais, principalmente das mulheres, as pessoas com problemas e também aquelas que estão debaixo de programas sociais de proteção. Isso está alinhado com essa discussão? E eu acho que o importante é o problema de reduzir ou cancelar as dívidas de países mais pobres. Eles estão países muito endividados, diferentes países, incluindo a África. E eu também peço atenção de lidar com o assunto de pobreza. Precisamos prestar atenção aos recursos naturais, os minérios críticos, e a gente sabe que nós somos formados de 30% de minérios críticos e precisamos lidar com esse assunto, com mudança climática e esses minérios. É um assunto que eu tenho sentimentos mistos, então é isso que eu ouvi no Fórum da África de Sustentabilidade. Obrigada, Tereza. Obrigada por dar a primeira palavra e a, oferecendo um template. E eu quero enfatizar que há muitas formas diferentes de fazer esse compartilhamento. Então, se você tiver mais ou menos para falar, não se preocupe, não tem nenhum formato específico. Então, vocês podem se sentir livres para seguir o exemplo dele, se funciona para você. Mas se você tiver outros comentários, esse espaço está aberto para comentários curtos, longos. Então, esse é um lugar para reflexão. E eu não dei os 2 minutos, mas eu quero oferecer. O Paul mencionou um termo muito importante que é muito comum nas conferências das Nações Unidas, que não é normal em conversações normais, que é proteção social. E esse é um termo que nós usamos em diferentes programas sociais que proporcionam necessidades básicas da população, principalmente nas categorias de ter uma renda mínima para atender aos gastos. E isso também tem a ver com políticas de educação, cuidados com a saúde ou residências, tudo isso é considerado debaixo dessa proteção social. Então, se isso apareceu em reuniões que vocês e podemos ter, eu acho que o Paul deu algumas boas ideias. Eu vou agora dar esses momentos de silêncio para vocês pensarem e depois vamos voltar e compartilhar mais.
Agora eu vou chamar todo mundo de volta, mas a ideia é que talvez vocês tenham tido ideias adicionais. E para lembrar as primeiras ideias que surgiram pelo Paul na reflexão dele no Fórum Regional, e ele falou especificamente sobre a ênfase na importante do alívio das dívidas internacionais, porque é muito importante para muitas nações na África que estão gastando muito dinheiro e pagando não só as dívidas, mas os juros nas dívidas, e algumas vezes pagam 2 ou 3 vezes o dinheiro que eles estão gastando com programas sociais ou proteção sociais. Então, se eles não tivessem que gastar esse dinheiro em juros, estaria disponível para investimentos sociais importantes. Então, isso foi uma coisa enfatizada no Fórum Africano. Isso é uma coisa que a gente tem ouvido falar muito nas reuniões globais, como uma coisa muito importante para a região africana. E a outra ênfase que foi mencionada foi na redução de pobreza, quanto ao SDG, e também as estratégias importantes para redução de pobreza, com ênfase em oportunidades para pessoas vulneráveis, grupos vulneráveis, e principalmente um ponto controverso, mas uma das oportunidades econômicas é a possibilidade desses minérios, 30% dos minérios necessários no globo podem ser encontrados na África. A gente pode ter o potencial a venda desses minérios. A gente pode discutir isso hoje, e eu espero. Eu acho que muitos de vocês devem ter reflexões desse tópico. Então, como a gente já. Mais alguém gostaria de falar sobre o Fórum da África? Aí vocês serão o próximo. Eu vou entrar, eu sou da África do Sul. É, eu acho que isso tem a ver com o Fórum da África. No nosso país, nós estamos no sul da África e é diferente. Nós ouvimos no fim de semana que a África do Sul é o país que mais tem dívidas. Isso é por causa da pandemia de Covid, da energia e também a pobreza que nós temos no país, e dinheiro que precisa ter eh, dado para que as pessoas consigam atender às necessidades básicas, e também nas escolas. E recentemente o número de pais que não conseguem pagar aumentou.
Então, mais cedo, 2 anos atrás, antes da pandemia, nós estávamos com um bom trabalho econômico e o desemprego estava diminuindo. Isso agora voltou atrás e está estabilizando, mas tem muita coisa para fazer. Nós temos muitas pessoas que vêm de países vizinhos e, infelizmente, por causa das regras, essas pessoas não têm opção. A única opção é voltar para seus países de origem, porque eles têm status de refugiado, e então tem muita pressão para dar aos equipamentos, dar aos cidadãos africanos, desculpe, emprego. Então, eles são migrantes. Então, isso ainda é motivo de conflito. Não sei o que vai acontecer no futuro. Nós somos uma escola católica. Nós também trabalhamos com o departamento de educação. E nós também temos muitas informações que nós devemos reciclar, sermos mais verdes. Então, as escolas estão promovendo isso, reciclagem, essa coisa. Já há 10 anos que a gente faz isso, mas as escolas do governo não têm feito isso. Agora sim, eles estão enfatizando a redução de plástico, mas isso é uma coisa positiva. E a gente também tem visto uma redução em embalagens. Então, essa ação climática, a gente vai precisar ver isso, mas tem muita coisa para ser feita e nós precisamos. Isso é apenas o meu pensamento. Não tenho nenhuma recomendação, mas eu sei que a única forma de fazer conscientização é falar com as escolas. Então, é o desafio disso. Muito obrigada. Eu não sei se isso responde alguma resposta. O pensamento. Não, muito bom, Vanessa. Isso foi muito bom. Agora nós temos mais algumas ideias na mesa do Fórum Africano, elementos adicionais de desemprego, mesmo onde estava melhorando, depois da pandemia, a gente está vendo que a coisa está piorando de novo, e a gente vê isso na África do Sul, principalmente muitos imigrantes vindo de Zimbábue, em trânsito, vistos que não estão sendo renovados. Há uma diferença entre o interesse dos imigrantes querendo trabalhar e a melhora e depois alguma melhora de fazer alguma coisa para reduzir o nosso impacto negativo. São coisas que vocês já têm feito por muito tempo. Isso sempre é um bom sinal quando a gente vê o governo começar a refletir as opções. Então, muito obrigada por esse compartilhamento. Mais alguém gostaria de compartilhar alguma coisa da região africana?
Obrigada. Eu havia ouvido vários dos inputs e eu acho que admitir que todos os países africanos estão para trás, eles não estão atingindo os objetivos e eu confirmo o que a Vanessa falou. E temos oportunidades, tem uma discrepância muito grande entre urbano e rural. Eu também peguei muitas discussões sobre a parte financeira e sobre a porcentagem dos gastos que, na verdade, paga os juros, que são uma quantia enorme. Eu também não tenho nada adicional para falar, ainda estou aprendendo muito. Eu queria fazer uma pergunta. Nós temos referência à agenda. A preocupação, há diferenças entre os dois. Muito obrigada, Tereza. E eu acho que o, o, isso é um pouco menos técnico do que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso mostra uma visão específica de progresso em diferentes áreas para nações africanas que não têm a estrutura técnica, que não têm uma medição da forma que esse SDG está indo. Eu teria que confirmar isso, mas eu acho que os dois documentos foram feitos mais ou menos na mesma época, no mesmo timing. Então, o objetivo de criar um documento específico realmente foi para poder juntar os membros da União Africana numa forma mais especializada, criando uma visão específica para os contextos na África, que são talvez diferentes de prioridades que estavam sendo vistos na agenda global. Então, era apenas uma forma de estabelecer mais uma visão regional, mas isso mas o documento da África, isso tem a ver com as esperanças e os desafios que vêm do continente africano e dar um pouco mais de voz, um pouco mais de detalhes para essa visão. Vamos agora para a Isabel e depois nós vamos voltar ao Paul.
Muito obrigada. Eu vou falar em francês, mas eu me sinto melhor num idioma que eu sei bem. A minha reflexão, eu prestei atenção a esse tópico de pobreza na África e sempre falando sobre dívidas, mas a África, na verdade, tem muitos recursos financeiros, ou a maior parte dos recursos financeiros, e a gente aprende que esses recursos são desviados para o exterior. Isso é uma coisa que eu acho interessante, essa diferença entre recursos e pobreza, e também as pessoas que trabalham em áreas rurais. Então, quando a gente fala sobre pobreza africana, a gente deve pensar com muito cuidado. Nós devemos pensar sobre recursos e também devemos nos comprometer com isso, com a nossa governança. Na verdade, os recursos não são usados por pessoas africanas. Então, talvez eles podem ser usados para atingir os objetivos, mas esse é um problema governamental que precisa ser lidado com os governos junto com o povo africano, principalmente a sociedade africana. É uma tarefa bastante difícil, com certeza. Bom, não difícil, mas se torna difícil porque as pessoas não querem compartilhar, não querem trocar. Eu não sei como as pessoas ou a sociedade civil podem pensar em governança e achar soluções. Essas soluções não vão vir do exterior. Nós temos Nós temos reuniões frequentes, nós temos nossos objetivos, então a gente pode fazer tudo o que a gente quer, mas se a gente não sabe, se os outros governos não estão comprometidos para a pobreza, não estão comprometidos em eliminar a pobreza, nós vamos ficar no mesmo nível. Essa é a minha reflexão. Não é fácil, não é fácil. Se você vem aqui, você precisa considerar o país e a situação específica de cada país e tentar achar uma forma de convencer governos. Essa é a solução. Eu não sei como, nem sei como que isso pode ser resolvido, mas essa é a única solução. Muito obrigada. Muito obrigada, Isabel. Essas ideias são muito importantes. E na história do desenvolvimento, nós vemos um fluxo de recursos que vão para fora dos países africanos e, ao mesmo tempo, tem muitas discussões de envio para dentro da África, mas tem um fluxo de cima para baixo, isso é uma imagem, uma ideia muito importante para essa ideia de desenvolvimento. É uma coisa que a gente sempre precisa prestar atenção, principalmente no contexto africano. Pô, eu acho que você queria falar alguma coisa.
Não, não tenho mais nada para falar. Ele falou que já respondeu. Bom, obrigada por apontar isso. A Winifred tem um link na caixa de bate-papo para o documento que é mencionado, o documento de 20.063 para a África que nós queremos, e também tem um link do. Todos esses links estão disponíveis na caixa de bate-papo, se você quiser dar uma olhada, dar uma lida. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário sobre insights da região africana ou muito bem. Então, eu acho que a gente pode convidar outra região grande, onde nós temos muitos participantes, e do Caribe. Se alguém gostaria de compartilhar reflexões dessa região, vocês estão bem-vindas. Vocês podem falar em português, que eu traduzo para o inglês, ok? Ela, para mim, tem sido uma dávida. Não estou ouvindo ela. Eu não pude estar pessoalmente. Não, não está muito bom o som dela. Eu gostaria de contar um pouco. Eu vou falar em espanhol, diz ela. Melhor. A minha impressão nas sessões onde eu pude olhar, porque eu não vi todas, mas eu vi várias, uma coisa que me impressionou foi que as apresentações foram um pouco otimistas demais. No Chile, na Costa Rica, nós estamos indo para frente, temos vários programas, o investimento foi positivo, e eu não ouvi nada sobre o impacto das políticas internas, sobre imigração, por exemplo. Não, ninguém discute os desafios ou as falhas, porque tem tantas pessoas que desesperadamente estão procurando qualquer coisa, porque eles não têm as necessidades básicas cobertas nos seus países. Então, claro que foi reportado, foi muito bom, muito positivo, mas eu senti que não tinha nada a ver com a realidade. Não estavam mencionando a realidade como o impacto da pandemia, porque todo mundo sabe como foi esse impacto num nível geral, mas ninguém fala do impacto emocional, por exemplo, e isso também é muito importante. Então, eu gostaria de falar sobre aquilo que foi apresentado no relatório de avaliação sobre o risco de catástrofes naturais, que foi apresentado pelo Escritório das Nações Unidas para riscos de desastres, e eu li esse relatório
E o que chamou a minha atenção é que esse impacto de desastres naturais está crescendo na região. E esse relatório diz que é muito importante reverter essa tendência depois de várias recomendações do desenvolvimento sustentável. E também tem uma tabela que revela muita coisa, mostra os países que tiveram as maiores perdas no nível global. Eu sou de Honduras. Você sabe que nós tivemos várias catástrofes, o Haiti também, e o Canadá, Estados Unidos estão entre os países que tiveram menos perdas de infraestrutura, que quer dizer que nós estamos em desvantagem na parte social. Então, os países que são pequenos e têm menos infraestrutura ou são mais frágeis são aqueles que não conseguem resistir a desastres naturais. E também falaram do custo, todas as vezes que há investimento depois de um desastre natural, eles dizem que o país precisa cobrir o custo do investimento, porque eles, eles acham que estão pagando por morte, em vez de investir em vida. Não sei como explicar melhor. Tem um desequilíbrio acontecendo e também estavam falando em soluções baseados na participação privada e pública. Então, eles resolveram que a melhor forma de atingir o desenvolvimento sustentável é que todos os interessados sejam unidos num único fronte com a sociedade civil, com as pessoas. Então, eu acho que realmente é uma bela tarefa que todos os interessados se juntem e que a sociedade civil haja como um repositório de memórias para que tenhamos uma boa governança e desenvolvimento sustentável. Eu não sei explicar o meu sentimento, para falar a verdade. Eu sinto que nós ainda estamos trabalhando e que na América Latina nós estamos no processo de analisar os SDGs, mas nós não sabemos analisar corretamente, porque a gente sempre fala o que nós vamos fazer, mas depois a prestação de contas não é feita e a gente acaba não atingindo os objetivos que foram estabelecidos para nós. Obrigada, obrigada, Melba. Eu acho que você me lembrou de uma experiência que era uma expressão que era comum na minha família, mas eu vou mudar um pouco para fazer com que isso seja melhor entendido. Eu diria que uma grama de prevenção vale 1 quilo de cura, que tem a ver com o seu ponto de investir em morte e não em vida. A gente descobre o dinheiro depois que um desastre acontecer, e é por isso que a gente nunca consegue encontrar esse dinheiro para prevenir o sofrimento. E a gente poderia gastar muito menos arrumando as coisas. E você também faz uma conexão interessante que o Paul fez no fórum, que é a ação climática
E nós podemos ver que esse movimento para trás, como a gente bem sabe, não é isolado por nação ou por região, e o impacto da inação não é isolado por país ou por região. E uma das melhores formas que a gente pode aprender sobre a conexão e a interdependência, então, se a gente não agir em todas as regiões, nós todos vamos sofrer. E como você falou, aqueles que contribuíram menos para o problema são aqueles que sofrem mais, pelo menos mais imediatamente. E a gente nunca deve esquecer isso nessa conversa, especialmente quando aqueles que têm mais influência em fazer uma mudança precisam ouvir a experiência onde pessoas são mais vulneráveis por causa da falta de infraestrutura, que pode acabar com o término de educação ou a quebra do tecido social. Eu vejo que a mão da Maria Cruz está levantada, provavelmente ela vai querer falar sobre esse mesmo assunto, então eu vou chamar a Maria Cruz agora. Eu gostaria de comentar sobre o Fórum da América Latina e o Caribe. Eu concordo com o ponto da Melba. A- Eu, eh, eu entendi sobre aquilo que os SGs atingiram na região. Eles falaram sobre 22%, só 22%. Esse é o nível de conquista depois de 46%, ou seja, nós estamos em direção dos ESGs, mas estamos longe de atingir. E temos um movimento para trás, e isso é uma via, uma visão realista. Não tenho os dados para confirmar, mas isso coincide com a visão, com a minha visão. E eu vejo muitas pessoas preocupadas com isso. Tivemos alguns diálogos de como já estamos em 2024 e as nossas ações precisam estar melhor alinhados se a gente quer atingir os objetivos até 2030. A gente sabe que não vai alcançar todos, mas pelo menos alguns. E estava também falando sobre transições, talvez a gente tenha que estabelecer uma transição por causa dos efeitos da pandemia. Eu acho que o que nós falamos no fórum foi muito básico, a gente precisa priorizar, porque sem isso é impossível ir para frente para outros SDGs. Então, temos conversas sobre energia, sistemas alimentares, educação, mas isso precisa estar na base do desenvolvimento sustentável. Também proteção social, emprego, que é básico, e ação climática. Uma coisa que eu acredito seja bastante importante e que precisa ser levada em conta é a conectividade digital. A nossa região, ela não pode ficar isolada no nosso acesso para a tecnologia, mas claro que se a gente
comparar isso com fome ou alguma coisa mais básica, aí não parece ser uma prioridade, mas a gente acha que é importante também. Eu concordo com aquilo que foi mencionado, que os mais vulneráveis e nós precisamos estar unidos se a gente quer ir para frente. E quando nós estávamos falando sobre os objetivos de paz e justiça e instituições sólidas, eu acho que nos países latino-americanos tem uma falta séria de paz. E é isso que a Melba mencionou. Há condições básicas que precisam existir se a gente quer ir para frente. E é se as pessoas não estão migrando só por causa de fatores econômicos, mas também por causa de insegurança, violência e falta de justiça, que não estão respondendo a essa situação. E isso foi muito relevante para mim também, porque a maior parte das nossas regiões não tem os recursos para impulsionar o desenvolvimento sustentável se não há paz. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Muito obrigada. Obrigada por fazer a conexão, mas também ouvimos da África do Sul sobre o papel da educação na nossa transição a uma sociedade sustentável. E, muito embora não seja um dos tópicos prioritários para esse ano, a comunidade de religiosos no Brasil, com certeza, sabe muito sobre educação e sobre entender que nós precisamos incorporar, e isso precisa ser incorporado para os nossos planos de educação. Então, nós podemos sustentar o trabalho de uma forma mais sustentável de viver com ferramentas para a próxima direção. E como você falou, isso também significa que se a informação vai estar disponível, nós vamos sempre precisar ter conexões. Nós não podemos perder a visibilidade da disponibilidade de informação e oportunidades, porque também são vitais para o nosso sucesso. Muito obrigada pelo seu compartilhamento. Eu também vejo a mão de Joe. Olá, bom dia a todos. Falamos de Brasil, juntamente com a Susana Coutinho. Não chegamos a assistir todas as transcrições todos os vídeos, né, do Fórum Regional, mas assistimos algumas partes e vamos compartilhar em dois modos. Primeiramente, falando do Fórum como um todo geral, e depois, mais especificamente, ao nosso país, que é o Brasil. Compartilhamos as mesmas ideias de senhora Melba e Maricruz, apenas acrescentaríamos a questão da participação ativa dos jovens, dos povos originários e também das instituições da sociedade civil nessa busca, né, pelo êxito dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Com isso, também a necessidade das políticas públicas para fortalecerem essas experiências econômicas e sustentáveis, e também, com isso, o cuidado com os mais frágeis, as crianças, as mulheres, as pessoas com deficiência e também os idosos, né? E também pensando em ações que protejam as comunidades e os ecossistemas. E pensando na questão do Brasil,
chama muita atenção todo esse caminho, né, que o nosso país vem desenvolvendo na busca, né, de alcançar esses objetivos, a questão do desenvolvimento sustentável, a participação da população para juntos, né, conseguir alcançar esses objetivos. É muito falado no fortalecimento da democracia, as instâncias participativas, para que a sociedade também tenha noção, né, de tudo isso que está acontecendo e participe de forma ativa, né, em tudo isso. E o Brasil, de forma particular, adotou, juntamente com os objetivos principais, adotou também para esse ano o objetivo número 18, que fala do compromisso étnico-racial, da igualdade racial. Então, juntamente com os outros objetivos que são metas, né, para esse ano e para tal, estamos também de forma voluntária trabalhando no objetivo número 18, que trata da igualdade racial. E caminhando também no combate à fome, à desigualdade, ao combate ao desmatamento e às emergências climáticas. Outra questão que também chamou muita atenção da fala de um participante, de um representante brasileiro no Fórum Regional, foi a questão do aumento das parcerias entre os países aqui da América Latina. E, nesse contexto, o Brasil ele tem uma participação especial, porque já fazem mais de 100 anos que estamos em paz com todos os nossos vizinhos, com todos os países aqui da América. E isso, então, acaba sendo algo positivo e contribui também para ajudar nesse fortalecimento das parcerias dos países aqui do Sul, para, caminhando juntos, alcançar os objetivos. Correct, yeah, sorry, I forgot to take it off the English, sorry. A adição temos uma identificação abrir as nossas mentes para novas ideias e para aquilo que está faltando, principalmente tem um ponto importante que não está visível como os SDGs, mas muitos de vocês mencionaram migrações, e isso está embutido no STG, está embutido no título 10, nas desigualdades. Tem um problema e é um papel importante que nós podemos ter para tentar iluminar essas áreas que não estão tão iluminadas. Muito obrigada pelas observações e as reflexões que vocês fizeram. Tem mais alguém que quer falar da América Latina?
I'm from Costa Rica. Eu apoio a missão na América Latina e eu gostaria de oferecer uma reflexão pessoal por trás das cenas nessa situação. Nessa situação que a gente pode ver o tempo todo. Recentemente, nós participamos numa reunião no Panamá de bispos, e foi uma reunião e eles explicaram que eles deram as boas-vindas para 3.000 migrantes todos os dias, migrantes que estavam fugindo de abuso, da América Latina, do Caribe, de tudo quanto é lugar. Então, o que está atrás do cenário? É o tipo da economia que nós estamos tendo, e o nosso Papa já mencionou isso. É uma economia que marginaliza as pessoas, milhares de pessoas nas ruas. Então, até a gente chegar perto do sistema econômico, nós estamos só tentando consertar buracos numa coisa que está se desmanchando, porque há interesses econômicos muito fortes e que vão continuar apoiando guerras, e guerra é um negócio, e há interesses econômicos que não se preocupam em destruir se eles ganham com isso. Então, a gente deve ter uma economia de vida, do bem comum, uma economia que respeita a dignidade de todas as pessoas. Então, eu não sei como que a gente pode fazer isso com as nossas missões, como que a gente pode gritar alto para que tenha conscientização da necessidade de mudança numa forma de organizar a economia que está impregnada na Constituição de todos os países. De acordo com a Constituição, todos os países devem conhecer o bem comum e a economia deve estar a serviço desse bem comum, principalmente para os mais vulneráveis que não estão sofrendo, que estão sofrendo sob essas circunstâncias. Quando nós voltamos para casa, nós temos um teto em cima da nossa cabeça, temos alimentos na mesa, mas aquelas pessoas que nós servimos, elas não têm tudo isso. Elas chegam na fronteira e são mandadas de volta ao país para continuar o sofrimento, porque eles não têm nada. Essa é a reflexão que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada, obrigada, Rafael. E eu encorajo você a continuar essa linguagem bonita em qualquer reunião, pensando sobre a economia do bem comum, a economia da vida, uma economia que respeita a dignidade humana, com princípios tão importantes para nós na nossa situação, e também que tem muito valor para compartilhar. E eu acho que você falou um ponto importante da forma de entender desenvolvimento, e que nós temos 3 pilares de desenvolvimento: um econômico, um social e um ambiental. E, na minha experiência, se
a gente fosse falar da perspectiva que nós precisamos para curar o nosso planeta, você entenderia melhor que a economia deve estar a serviço e a sociedade e o resto do mundo. Então, são três pilares ou três camadas da fundação, ou seja, o florescer do ambiente e do mundo natural. E, em cima disso, pode florescer a sociedade humana. Só é bom se serve a justiça, a igualdade e relacionamentos saudáveis entre os humanos e o mundo natural. Obrigada por trazer esse desafio muito importante. Ah, eu sou do Peru. Eu gostaria de mostrar que o tópico da economia é muito importante. Você pediu para nós oferecermos as nossas recomendações e eu creio que o Peru está passando a pobreza, a pandemia, pararam com esse decréscimo da pobreza, e a pobreza tem crescido novamente. Então, nós estamos trabalhando para melhorar o desenvolvimento econômico, mas esse crescimento precisa corresponder a certas regras jurídicas que são aplicadas a investimento. Isso está muito linkado à educação. Então, essa educação não tem sido igual para todo mundo, ou seja, pessoas que têm mais dinheiro têm acesso a escolas particulares, isso inclui as escolas privadas religiosas. E, ao mesmo tempo, e se a gente essa diversificação, ou seja, a população não vivendo só de um recurso, a economia da Venezuela estava baseada só no petróleo, e aqui no Peru nós estamos tentando diversificar na agricultura, pesca, turismo, diferentes atividades. E eu também acho que os nossos países precisam trabalhar em produtividade para que possamos estar mais aptas a desenhar a nossa economia e os nossos objetivos de uma forma melhor. Eu também concordo com o irmão brasileiro. Ele falou que a América Latina precisa ser um lugar de paz. Nós precisamos nos educar na paz. Então, nós não temos muita estabilidade política e se nós temos também
conflitos regionais, e isso não está contribuindo ao atingimento desses objetivos. Felizmente, bom, eu espero que a América Latina continue, seja um lugar de paz. Muito obrigada. Vamos voltar, preparar os jovens a entrar na indústria de forma que foi moldado pelo passado, mas também jovens pessoas e redefinir o desenvolvimento e recriar a economia de novas formas que podem criar um futuro de paz maravilhoso. Vejo mais duas mãos levantadas da América Latina. Rosa Maria. Eu me sinto muito conectada para cada uma das pessoas que falaram antes. Eu acredito que nós precisamos encontrar o fio guia que passa por todos os STGs. Eu acredito, desculpe, ela tem que mutar o microfone dela, não estamos conseguindo ouvir. Estou falando de Honduras e a realidade no nosso país, corrupção, igual em outros países, está muito enraizado no nosso governo e nós acabamos de passar por uma situação que está presente em todos os países. Nós temos ou tínhamos um governo que foi à justiça por corrupção e tráfico de drogas, ou seja, todos os objetivos acabam não acontecendo, porque se a gente quer atingir os ODS até 2030, é importante, se a gente não for a fonte principal, que é a corrupção. Isso é um risco muito grande. Nós estamos envolvidos em lutar contra a corrupção. Qual é o motivo da falta de educação? E por que que nós precisamos ter a responsabilidade depois do desastre que a gente acabou de ter em Honduras? Nós tivemos pandemia e agora criminalidade, tráfico de drogas. Isso é muito difícil e é por isso que nós precisamos lutar pelos STGs, mas precisamos ver onde está a raiz do problema, o que que não permite que a gente evolua, que a gente atinja os nossos objetivos até 2030, o que que está nos atrapalhando, o que que está nos impedindo de construir esse novo mundo que a gente quer. Claro que a gente abraça a esperança, a gente acredita que que a gente pode, mas a gente precisa voltar à raiz do problema. Eu sou o padre Norbê
Eu estou em Medellín, na Colômbia, e a nossa experiência aqui, quanto ao SDG na Colômbia, aqui nós temos um problema de violência grande, nós temos conflito entre as forças revolucionárias e o Estado colombiano. E então nós estamos tentando nos livrar de violência que já temos aqui há 60 anos e estamos tentando evoluir, mas a gente sabe que a Colômbia melhorou e começou a lidar com o problema. Nós estamos tentando investir contra a pobreza, as situações da população rural, mas não é fácil. Uma das coisas que ajudou foi uma estratégia para cooperar com outros países. Isso nos permitiu para avançar nos ODS. Nós estamos trabalhando com o Brasil e outros lugares para proteger o Amazonas. Isso nos dá esperança. Se a gente puder ter políticas comuns, isso nos dá esperança. E outro ponto, eu acho que começa a ser muito importante, é que nós tivemos uma seca horrível há alguns meses atrás, foi terrível aqui em Bogotá, em outras cidades do país, e agora a sociedade civil está se conscientizando do fato de que a gente precisa cuidar dos recursos naturais, a gente precisa fazer alguma coisa sobre a mudança climática. E eu estou feliz que os claretianos e a igreja, nós estamos envolvidos nisso e nós podemos oferecer senhas e nós podemos aumentar a conscientização. Nós trabalhamos com mineração. Eu estou numa área muito rica. Nós É muito bom que a sociedade civil quer trabalhar com a gente e preservar tudo isso. E sempre dizem que vão melhorar tudo, vão criar empregos, mas a gente sabe que a gente precisa levantar a conscientização. É muito importante que a sociedade civil também, nas nossas regiões, nós também estamos baseados em agricultura e nós, por exemplo, proporcionamos turismo que foi promovido. Isso é muito frágil no momento. Então, nós podemos continuar a nos movimentar em direção aos SDGs. Nós acreditamos nesse governo que parece estar estabelecendo políticas sociais para a justiça social.
Todo mundo me ouve? Eu espero que esteja bom e obrigada pelos seus comentários. E é, nós temos esperanças em comum para atingir esses ESGs, e eu acho que também tem outro ponto que foi mencionado mais cedo, sobre a necessidade de enfatizar a população rural e os desafios específicos, porque foram deixados para trás. E isso é outra área muito importante para focarmos. Nós não ouvimos ninguém na Europa ou na Ásia Pacífico, nós temos poucos países nessa região, mas tem alguém que gostaria de falar? Talvez da Espanha ou Nepal, sobre as suas regiões? E tudo bem, se não tiver, não tem problema. Muito obrigada. Eu estou pensando, estava pensando quando que eu acho que o Nepal nós temos Israel também. Bom, então eu vou falar para mim, é a primeira vez, eu fiquei muito feliz de usar, ouvir, foi muito bom. Então, eu fiz o contato, tem muitas coisas a gente pode refletir. Então, você é persistente em nos trazer a trabalhar. O comitê, nós temos um plano temos planos claros e como eu não estou no nível grassroots, eu não estou totalmente a par dessas informações grassroots. E esse arcabouço que nós temos aqui no Nepal, e nós tivemos uma reunião em abril e eu percebi que o governo, que tem falta de colaboração para as ONGs representadas e da comissão, mas só estão focando em SDGs. Nós fizemos bastante progresso em termos da última comissão, então nós precisamos avaliar o progresso de todos os SDGs. E eu estou engajada para ler mais e fazer mais. É a minha paixão
me envolver. E eu vou tirar tempo para atender as reuniões e poder fazer mais. Eu agradeço todo mundo que está compartilhando e falando. Obrigada por representar a Ásia-Pacífico de uma região tão grande, mas e as conexões. Tem mais alguém que gostaria de falar da Europa? E eu acho que só temos um país na Europa, acho que é só a Espanha. Muito bem. Então, eu quero agradecer todo mundo sobre essas reflexões tão ricas. Tem tantas coisas tão boas para falar. Hoje nós não vamos gastar tanto tempo nas outras rodadas de compartilhar que a gente falou, que é a sua experiência de fazer contato com redes sociais nos seus países, mas eu vou dizer, eu já ouvi de vários de vocês que vocês tentaram fazer contato com essas redes nos seus países, muitos de vocês também tentaram entrar numa equipe para responder a isso em julho e tiveram desafios no caminho, e vocês não conseguiram obter uma resposta, ou talvez vocês não ouviram falar sobre os próximos passos do processo. Então, eu quero dizer para vocês que eu vou fazer um follow-up com todos os pontos de contato que eu conheço e com esses que estão organizando as respostas aqui em Nova York, e eu vou pedir para eles como que o processo está indo para frente e como que a gente pode começar a ser parte disso, principalmente se vocês já enviaram o formulário dizendo que vocês querem contribuir. Eu vou fazer um follow-up, então vocês procurem uma atualização minha nesse processo. Se você tentou entrar nesse processo e depois, em termos de contato com as sociedades civis, isso foi um desafio para muitos de vocês. Em geral, o meu conselho é, se vocês enviaram informação por e-mail, por telefone, não conseguiram uma resposta, o próximo passo que vocês podem considerar experimentar é ver se é uma conta de mídia social, procure alguma coisa que parece ativa, pode ser Twitter, qualquer uma, Twitter ou X, como agora é chamado, e se vocês estão querendo um reembolso, talvez esse seja uma forma, mas a gente vai continuar a discutir isso conforme a gente prepara o nosso próximo chamado. Vamos falar um pouco mais. E como um lembrete, e eu vou compartilhar isso mais uma vez, eu tenho um diretório de links, conforme vocês podem ver na tela aqui, de redes de civis que eu consegui descobrir na internet. Então, se vocês não tentaram fazer contato, e se você não for bem sucedido, eu espero que a gente consiga tentar outras redes que a gente mencionou. É uma lista bem longa para ter todos os países incluídos aqui. Antes de eu dar um sentido básico de como que a gente vai apresentar as nossas reflexões de uma forma semelhante a hoje, mas com
um foco mais específico nos SDGs para a nossa equipe, além do que eu perguntei sobre contatar redes de sociedade civil ou entrar com respostas, alguém tem alguma pergunta? Seria muito bom para eu responder para vocês agora. Você enviou muitos links. Eu acho que essas reuniões aconteceram nas Nações Unidas. Eu estava tentando ver. Talvez seja difícil para você, porque você lida com o mundo todo, né? É difícil a gente passar pelo vídeo todo para obter aquilo que a gente quer, no final das contas. E eu encorajo você a escanear e ir rapidamente para frente, porque as reuniões realmente são muito longas e com certeza ninguém tem o dia inteiro para se dedicar a seguir horas e horas de gravações. Então, se você puder rapidamente passar pelo vídeo, ou às vezes até o YouTube tem as divisões que ajudam a identificar os temas diferentes, se você quer ir para frente, eu encorajo que vocês façam isso. E mais tarde, no nosso processo, todo mundo vai estar vendo os relatórios escritos do governo no progresso dos ODS. Alguns vão ser muito curtos e alguns vão ter 200 páginas ou mais. E ninguém espera que você leia mais de 200 páginas, a não ser que você esteja totalmente fascinada e queira ler 200 páginas. Então, eu encorajo vocês a encontrar os tópicos específicos. Então, não fique assoberbado e esperar procurar o que é interessante, o que é mais conectado com a sua experiência e o seu apostolado, porque esse é o lugar onde você vai querer interagir e comentar. Eu vejo outra mão levantada. Eu tenho uma pergunta. O laboratório vai ser. Eu estou. O laboratório vai nos ajudar a planejar o futuro no fórum, é isso? Vai ser um tipo de uma forma de consultoria, de como ir para frente, porque nós devemos participar no. O laboratório vai acontecer depois e não durante o fórum de 8 a 16. Quais são os mecanismos para que nós saibamos o que está acontecendo nas Nações Unidas, aquelas que não vão estar poder em pessoa em Nova York? Essa é a minha pergunta, eu não entendi. Pergunta excelente, Melba, muito obrigada. Algumas de nós vão estar em Nova York para o fórum no meio de julho. Nós vamos ter as nossas sessões no laboratório e o laboratório vai ser depois. E isso vai acontecer depois do fórum esse ano, porque, como a Melba falou, nós queremos dar para todo mundo que está online a oportunidade de experimentar o máximo do fórum possível. E quando o laboratório vai ser depois,
Você pode integrar algumas das ideias que você juntou e refletir nas apresentações que o seu governo precisa e juntar essas ideias, combinar essas ideias e refletir. E o objetivo, como você pode saber, não é um input ao fórum em si, mas é um input para a nossa conversa com os governos, porque a forma de entender esse fórum é uma forma rotina de verificação ou de dar uma atualização, e o trabalho é contínuo. Então, nós vamos juntar as nossas reflexões no laboratório depois do fórum e trabalhar para juntar essas ideias e essas reflexões aos governos para dizer, bom, tudo bem, porque o fórum não acabou, não quer dizer que você pode descansar. Agora vocês fizeram um relatório, a gente sabe onde a gente está, e agora vamos voltar ao trabalho, vamos continuar a fazer progresso e vamos manter as promessas dos SDGs, dos ODS. Então, é uma forma de juntar dinheiros para fazer follow-up com os governos, manter a pressão e não perder o impulso do fórum e levar esse impulso para frente. Então, eu vou falar um pouco mais sobre a estrutura do laboratório. Vai ser a última coisa que eu vou falar hoje, ou seja, os laboratórios vão ter o formato de 5 chamados Zoom, o mesmo formato que as reuniões de Zoom. Nós vamos ter um chamado dedicado a cada um desses STGs: pobreza, fome, agricultura, ação climática, boa governança 16, 17 parceria ou desenvolvimento sustentável. Isso vai acontecer na semana do dia 22 até o dia 26 de julho. Nós vamos fazer uma sessão por dia, começando com o número 1 no dia 22 e depois prosseguindo através da semana com o número 2, número 13, número 16 ou número 17. E você, como participantes ou delegadas desse fórum, vão estar convidados para falar em uma ou mais dessas sessões, o que você preferir, e oferecer os seus comentários, suas reflexões, e você pode começar a pensar quais dos ODS você gostaria de falar e refletir. E uma forma de escolher o foco é ver qual projeto ou qual apostolado específico você está envolvido, com o qual você se relaciona para poder contribuir com esses ODS, porque as diferentes formas de proporcionar o seu input para a sessão, você pode falar sobre reflexões nos relatórios do governo, você pode oferecer as suas próprias observações no progresso para esse ODS específico, ou você pode falar sobre os seus projetos, sobre os projetos da congregação que estão contribuindo para a conquista desse ODS. Você não precisa ter tudo organizado agora, mas eu queria apresentar a ideia para você começar a pensar sobre isso agora. Nós vamos ter outra reunião no final de maio, dia 20 de maio. Então, entre agora e 20 de maio, aqui nós temos os pontos chaves para focar. Se vocês ainda não fizeram, a gente pode entrar em contato com quem está monitorando o progresso. Continue tentando engajar com o processo e eu vou tentar assegurar de que você se conecte e assegurar que essa conexão aconteça.
e depois organizar detalhes, vídeos, imagens que vocês possam querer compartilhar o seu input durante esses laboratórios. E aí, alguns de vocês, nós já temos um chamado para os delegados de uma região específica, já temos um para a África, vamos ter um para a América Latina, que já vai vir, dia 17 de maio. Vocês devem ter recebido um e-mail meu sobre isso na semana passada, se você estiver na América Latina. E depois, para as poucas pessoas que estão na Europa ou na Ásia Pacífico, nós vamos tentar arrumar uma oportunidade para vocês se conhecerem, mesmo com um número pequeno. Então, mais uma vez, o nosso próximo chamado vai ser dia 20 de maio, no mesmo horário que hoje, e eu vou estar em comunicação com vocês entre agora com um lembrete, com esses links eu vou mandar para vocês em todos os idiomas que nós temos, mais o slide e para vocês poderem revisitar todos esses detalhes quantas vezes vocês quiserem. Alguém tem alguma pergunta conforme a gente chega ao final da nossa apresentação? Eu tenho uma pergunta. Talvez, como que a gente sabe quando os relatórios dos países estão prontos? Quando que a gente sabe que o nosso país publicou, por exemplo? Boa pergunta. Infelizmente, eles podem publicar bem tarde. Então, geralmente, a gente não recebe até o meio de junho, às vezes o final de junho, mas eu vou discutir isso no nosso próximo chamado em maio. Eu vou dar instruções específicas onde você pode encontrar isso, mas por agora não estão disponíveis, então a gente não precisa se preocupar, mas a gente vai falar sobre isso. Ok? Pessoal, muito obrigada por estarmos juntos. Tivemos essa conversa longa. É um prazer para aprender e compartilhar com tantas pessoas. Espero que vocês também tenham compartilhado. Eu espero que todo mundo vai estar aqui no dia 20 de maio. Alguns eu vou ver a preparar juntos em breve. Muito Então, por obrigado a favor, sempre todos e tenham olhe um ótimo dia mensagens e a gente vai continuar ou noite. E muito obrigada à nossa equipe de intérpretes, Ana, Vivian e Jéssica. Muito obrigada pelo o trabalho.